E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Vargas, seja bem-vindo ao canal Lightzone. Bom, hoje nós estaremos falando um pouco sobre o senso crítico, sobre um olhar que muitas vezes ele não é um olhar bom, não é um olhar que edifica, não é um lugar que realmente agrega dentro do corpo, ele mais divide, ele mais realmente traz situações que fazem com que o corpo ele não avance como igreja. E Mateus 6, 22 e 23 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Muitas vezes a gente lê esse versículo e nós levamos essa maneira com que nós olhamos as coisas, muitas vezes de uma área somente carnal ou física. Por exemplo, quando olha uma mulher na rua, quando olha um homem na rua, mas isso é muito mais profundo do que Jesus está dizendo. Ele está falando da maneira com que nós olhamos as situações da vida, a maneira com que nós olhamos realmente tudo aquilo que acontece ao nosso redor, se nós sabemos tirar das situações proveito ou nós conseguimos ser um olhar somente pessimista, que olha de uma maneira má, né, que não agrega. E isso, com esse senso crítico, esse olhar, essa situação com que nós nos movemos, muitas vezes faz com que o nosso coração seja um coração soberbo, orgulhoso, faz com que a gente critique tudo e a todos, despreze os ministérios, despreze os dons das pessoas, despreze os talentos das pessoas. E a gente sempre, quando vai falar de alguma coisa, vai falar de uma situação, a gente pode até, certas vezes, até colocar alguns elogios, mas sempre coloca aquela palavrinha mas, né? Sempre acrescenta um ponto negativo, né? Esse são o tipo de pessoas que elas não têm esse senso de olhar para o todo e dificilmente elogiam. São pessoas que criticam, que têm um senso realmente crítico muito avançado. E normalmente esse senso crítico são pessoas que não colocam a mão na massa para fazer as coisas, não colocam a mão no arado. Então não acrescentam, não têm coragem de ir onde as outras pessoas vão, né? Não avançam, mas muitas vezes estão paradas só observando e falando coisas que não agregam. Tiago 1,19 diz assim, ó, seja pronto a ouvir e tardio para falar. Então são pessoas que sempre, elas é ao contrário, elas falam demais, ouvem pouco, e tudo aquilo que elas realmente destacam os erros negativos dos outros, mas não conseguem olhar para si próprio e ver o quão mal, o quão trevas há dentro de si. Não conseguem cooperar com o corpo dessa maneira. Por exemplo, são pessoas que conseguem criticar Pedro, por Pedro cair na água, por Pedro não conseguir permanecer em fé, não conseguir avançar e andar sobre as águas, mas não tem coragem de pular do barco. Desprezam a história das pessoas, desprezam a vida das pessoas, desprezam o ministério das pessoas, mas não têm a coragem de fazer o que os outros fazem. E é tão ruim andar com pessoas assim, é tão ruim querer compartilhar do reino, viver igreja, viver ministério com pessoas assim. As pessoas falam, não acrescentam, criticam, mas não querem ser uma crítica que elas se coloquem para, de certa forma, cooperar a mudança. Elas só colocam as coisas ruins, mas no momento de trazer coisas boas, ou pegar essa situação má e colocar a sua vida em disposição para pegar esse ponto negativo e trazer luz, não. Só vê o ponto negativo, só vê aquilo que não acrescenta, um olhar totalmente pessimista, que não agrega, não edifica, ao contrário, só destrói, fala coisas realmente que não cooperam para o reino de Deus. E esse senso crítico é algo que tem que ser quebrado no meio da igreja. Algo que tem que ser quebrado no meio do ministério.
porque com pessoas assim nós não conseguimos construir algo realmente sólido. Precisa haver uma mudança de olhar, que os olhos comecem a ser olhos bons, olhos de luz, olhos que vejam os pontos positivos, que elogiem, que edifiquem, que se coloquem à disposição para realmente servir o reino e agregar, não apenas criticar. Não aceite crítica de pessoas que não têm coragem de colocar a mão no arado e permanecer. Isso aí, pessoal. Se inscreve no nosso canal e fique ligado para o próximo devocional.